prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais arrepiantes que você já ouviu. Neste vídeo, vamos contar os detalhes assustadores sobre um casal que ousou brincar com o desconhecido ao usar um antigo tabuleiro Ouija. O que era para ser uma simples curiosidade se transformou em um pesadelo inimaginável, envolvendo risadas sinistras, mensagens perturbadoras e eventos que desafiam toda a lógica. Antes de começarmos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a trazer mais histórias como esta e garante que você não perca nenhuma das nossas próximas postagens. E fique até o final, porque esta história tem um desfecho que vai fazer você pensar duas vezes antes de mexer com o sobrenatural. Era uma noite chuvosa em outubro de 1989, quando Clara e Gabriel decidiram testar um antigo tabuleiro Ouija que Clara havia encontrado no sótão da casa de sua avó. O tabuleiro parecia intocado, embora claramente fosse muito antigo. As bordas estavam desgastadas, e as letras e números estavam gravados em uma madeira escura, exalando um cheiro peculiar de mofo e algo indescritivelmente estranho. Eles estavam em sua cabana isolada nas montanhas, onde haviam decidido passar o fim de semana para se desconectar do caos da cidade. Clara, fascinada por histórias sobrenaturais, sempre quis experimentar um tabuleiro Ouija, mas Gabriel era cético e achava tudo isso uma grande bobagem. Mesmo assim, ele aceitou a ideia, achando que seria divertido assustar sua namorada. Às 22h, a tempestade já rugia do lado de fora, trovões sacudiam as janelas, e a luz oscilava ocasionalmente. Eles apagaram as luzes, acenderam algumas velas e se sentaram frente a frente na mesa da sala. Clara colocou o tabuleiro entre eles e segurou a prancheta triangular conhecida como prancheta. "Você tem certeza de que quer fazer isso?" perguntou Gabriel meio zombeteiro, mas notando o brilho de excitação nos olhos de Clara. "Absoluta, mas você precisa levar a sério. Dizem que não é bom brincar com isso." Clara respondeu franzindo a testa. Eles começaram com uma pergunta simples. "Tem alguém aqui conosco?" Por um momento nada aconteceu. O vento uivava do lado de fora e as velas tremeluziam, mas a prancheta permaneceu imóvel. Gabriel estava prestes a rir, mas de repente sentiu a prancheta se mover. No início, ele pensou que Clara estivesse empurrando, mas ela olhava para ele com os olhos arregalados. A prancheta deslizou lentamente até o sim. "Quem é você?" Clara perguntou, a voz trêmula de excitação e medo. As letras formaram a palavra Ana. "Você morreu aqui?" perguntou Gabriel, tentando parecer calmo, mas sentindo um calafrio percorrer sua espinha. A resposta veio rapidamente: "Fogo." O coração de Clara disparou. Ela se lembrou de uma história que sua avó havia contado sobre um incêndio que destruiu uma casa na propriedade vizinha, onde uma menina chamada Ana havia morrido tragicamente. "Você quer nos dizer algo?" perguntou Clara com a voz vacilante. A prancheta se moveu freneticamente, formando as palavras: "Saiam, perigo." Gabriel tentou rir, mas a tensão na sala era palpável. Clara olhou para ele claramente assustada, mas ele insistiu que continuassem. Ele perguntou: "Qual é o perigo?" As luzes piscavam, e a lareira, que estava quase apagada, de repente explodiu em chamas mais altas. A planchete formou a palavra: "Ele." "Quem é ele?" Clara sussurrou, quase sem conseguir respirar. Antes que a resposta pudesse ser soletrada, um estrondo ensurdecedor ecoou na casa, como se algo gigantesco tivesse caído no telhado. As velas se apagaram simultaneamente, deixando apenas o brilho irregular das chamas da lareira. A sala mergulhou em um frio intenso, como se todo o calor tivesse sido sugado do ambiente. Gabriel pegou uma lanterna e tentou iluminar ao redor, mas a luz parecia incapaz de penetrar na escuridão opressiva. Clara sentiu uma presença por trás dela, como se alguém estivesse observando muito de perto. "Vamos parar, por favor, Gabriel, é sério." Clara implorou, suas mãos tremendo. Mas antes que pudessem encerrar a sessão, a planchete se moveu violentamente sozinha, escrevendo uma única palavra repetidamente: "Nunca." De repente, uma risada baixa e gutural ecoou pela sala, embora não houvesse mais ninguém ali. A porta da frente se abriu com um estrondo,
revelando apenas a escuridão e a chuva torrencial. Clara gritou, mas Gabriel, paralisado, não conseguia se mover. Quando finalmente conseguiram se levantar, Clara jogou o tabuleiro no fogo. Por um momento, as chamas ficaram verdes e soltaram um cheiro sufocante de enxofre. A risada cessou, mas o ambiente continuou carregado, como se algo ainda estivesse presente. Aquela noite foi apenas o começo. Nos dias seguintes, Clara e Gabriel foram perseguidos por eventos inexplicáveis. Sombras que se moviam sozinhas, sussurros no meio da noite e pesadelos que pareciam mais reais do que seus momentos acordados. Quando buscaram ajuda, um especialista em fenômenos sobrenaturais lhes disse que algumas portas, uma vez abertas, jamais podem ser fechadas. Prepare-se para uma história de arrepiar até os ossos. Neste vídeo, você será transportado para uma pequena cidade onde 5 adolescentes ousaram desafiar o desconhecido, brincando com um tabuleiro Ouija em uma casa abandonada. O que era para ser apenas uma noite de curiosidade e diversão se transformou em um pesadelo vivo. Uma experiência tão assustadora que deixou marcas permanentes e perguntas sem resposta. Por que eles decidiram brincar com algo tão perigoso? O que realmente aconteceu naquela noite sombria? E, acima de tudo, qual foi o destino dessas 5 pessoas? Este é um relato que vai mexer com a sua imaginação e deixar você pensando 2 vezes antes de desafiar o desconhecido. Assista até o fim e descubra os segredos aterrorizantes escondidos por trás do jogo que nunca terminou. Se você gosta de histórias reais de terror cheias de suspense e mistério, este vídeo foi feito para você. Agora, mergulhe conosco nesta jornada sombria e descubra por que algumas portas nunca devem ser abertas. Jogo que nunca terminou. Era uma noite fria de outubro, na pequena cidade de Roca Salles. As ruas estavam desertas, e as folhas secas de outono dançavam ao sabor do vento, criando um cenário digno de um filme de terror. 5 adolescentes, cheios de curiosidade e tédio, resolveram desafiar as lendas locais e explorar algo que prometia ser o ápice do sobrenatural: um tabuleiro Ouija. Rochelle, Ricardo, Lucas, Leonardo e Vinícius eram amigos inseparáveis desde a infância. Eles tinham ouvido as histórias sobre o tabuleiro, como ele era uma ponte para o outro lado, mas não levavam nada disso a sério. Rochelle, a mais corajosa do grupo, havia conseguido um tabuleiro antigo em uma loja de antiguidades no centro da cidade. Era de madeira escura, com inscrições entalhadas que pareciam pulsar sob a luz trêmula das velas. A reunião aconteceu na casa abandonada no fim da rua Willow, conhecida por sua atmosfera sombria e histórias de assombração. O lugar tinha sido abandonado há anos, e a maioria dos moradores evitava passar por lá, especialmente à noite. Mas para eles, era o palco perfeito para um ritual que misturava curiosidade e adrenalina. Assim que chegaram, arrumaram o tabuleiro no centro de um círculo feito com giz, seguindo um tutorial que Ricardo encontrou na internet. Velas foram acesas e dispostas em cada ponto cardeal. O ar parecia mais denso ali dentro, como se algo invisível estivesse observando cada movimento deles. "Vocês têm certeza disso?" perguntou Lucas, visivelmente desconfortável. "Relaxe, Lucas. Isso é só um jogo", respondeu Leonardo, tentando esconder sua própria inquietação. Todos colocaram os dedos na prancheta e Rochelle iniciou o ritual. "Há alguém aqui conosco?" perguntou a voz firme. Por um momento nada aconteceu, mas então a prancheta começou a se mover. "Sim", soletrou o tabuleiro, deixando o grupo em silêncio. "Quem é você?" insistiu Rochelle. A prancheta se moveu novamente, agora mais rápido. As letras formaram o nome Lucas. O grupo trocou olhares nervosos, mas não pararam. "O que você quer?" perguntou Vinícius, hesitante. "Ficar", respondeu o tabuleiro. Nesse momento as velas tremularam, e um vento gelado atravessou o cômodo, embora todas as janelas estivessem fechadas. Leonardo tentou rir para aliviar a tensão.
Deve ser um de vocês mexendo nisso. Não tem como isso ser real. Antes que alguém pudesse responder, a prancheta se moveu violentamente, indo para não repetidamente. Em seguida, soletrou: "Não brinquem comigo!" Vinícius gritou e retirou as mãos, mas Rochelle insistiu para que todos continuassem. Temos que encerrar o jogo corretamente, ou as coisas podem piorar. Piorar como? Perguntou Ricardo com um sorriso nervoso. Mas antes que pudessem encerrar, as luzes das velas se apagaram de uma vez. O cômodo mergulhou na escuridão total, e um som de passos ecoou ao redor deles. Vinícius começou a chorar. De repente, uma das velas acendeu sozinha, revelando uma figura sombria no canto da sala. Era alta, com olhos brilhantes como carvão em brasa e um sorriso que parecia se esticar além do humanamente possível. Todos ficaram congelados, incapazes de se mover ou gritar. A entidade apontou para o tabuleiro e a prancheta começou a se mover sozinha. "Vocês estão presos", soletrou. Em um único movimento rápido, o tabuleiro se partiu ao meio e o cômodo ficou novamente escuro. Quando a luz do dia finalmente invadiu a casa, apenas Rochelle foi encontrada, sentada no meio do círculo, murmurando coisas incompreensíveis. Seus amigos desapareceram sem deixar rastro. A polícia investigou, mas não encontrou pistas. O caso foi arquivado como desaparecimento coletivo. Hoje, Rochelle vive em uma instituição psiquiátrica. Ela não fala sobre aquela noite, exceto por uma frase que repete incessantemente: "O jogo nunca termina." Você acredita no sobrenatural? E se uma simples brincadeira com um tabuleiro Ouija pudesse mudar tudo? No vídeo de hoje, trazemos uma história arrepiante baseada em fatos reais que vai tirar o seu sono. Imagine 3 amigos que, movidos pela curiosidade, decidiram invocar o desconhecido e acabaram desencadeando eventos aterrorizantes que marcaram suas vidas para sempre. Este não é apenas um relato assustador, é um aviso. Algumas portas, quando abertas, nunca mais podem ser fechadas. Acompanhe até o final para descobrir o destino desses jovens e os horrores que enfrentaram após o encontro com o inexplorado. Prepare-se, pois esta é uma história que vai mexer com sua mente e sua alma. A maldição do tabuleiro. Ouija, o destino de 3 amigos. Era uma noite escura e sem estrelas em uma pequena cidade do interior, onde 3 amigos inseparáveis, Lucas, Mariana e Tiago, decidiram desafiar seus medos e invocar o desconhecido. Inspirados por histórias assustadoras e movidos pela curiosidade, adquiriram um tabuleiro Ouija em um brechó esquecido, cuja dona advertiu que aquele objeto havia trazido azar para antigos proprietários. Mas entre risos nervosos e provocações, eles ignoraram o aviso. Escolheram o sótão da casa de Lucas como o local para a experiência. O ambiente era claustrofóbico, com madeiras antigas rangendo sob seus pés e o vento soprando de forma estranha pelas frestas das janelas. Colocaram velas ao redor do tabuleiro e apagaram as luzes, criando uma atmosfera tensa. A noite começou com brincadeiras e piadas, mas rapidamente tomou um tom mais sombrio. Quando posicionaram os dedos sobre o ponteiro do tabuleiro, Mariana foi a primeira a falar: "Se há algum espírito aqui, faça-se presente." O silêncio tomou conta do ambiente. Durante os primeiros minutos nada aconteceu, e eles riram da falta de resultados. Mas então o ponteiro começou a se mover. "Não empurrem", disse Tiago com a voz tensa. "Eu não estou mexendo", responderam Lucas e Mariana em uníssono. O ponteiro se moveu lentamente até formar a palavra "Oi". Mariana, com as mãos trêmulas, perguntou: "Quem é você?" O ponteiro parou por um instante como se o espírito estivesse pensando, e depois soletrou: "Abel." O nome não significava nada para eles, mas a temperatura do quarto caiu abruptamente e o ar parecia carregado. Tiago, tentando esconder o nervosismo, perguntou: "O que você quer?" A resposta foi imediata: "Sangue." O trio trocou olhares de puro pânico.
Lucas sugeriu encerrar a sessão, mas Mariana insistiu em continuar. E se não terminarmos direito? Ela perguntou. Relutantes, seguiram. Como você morreu? Mariana questionou, ignorando os olhares desesperados dos amigos. O ponteiro se moveu com violência, soletrando: fogo! Antes que pudessem perguntar mais, uma das velas se apagou sozinha, e um barulho ensurdecedor ecoou pelo sótão. Era como se alguém estivesse arranhando as paredes. O medo tomou conta. Lucas se levantou abruptamente, derrubando o tabuleiro. Isso é uma má ideia. Vamos parar agora. Ele pegou o tabuleiro para guardá-lo, mas ao tocá-lo sentiu uma queimadura intensa na palma da mão. Quando a luz das velas iluminou sua pele, viram que um símbolo estranho havia sido marcado em sua mão. Um pentagrama envolto por caracteres que ninguém reconhecia. Apavorados, decidiram encerrar a sessão. Repetiram as palavras que encontraram na internet para despedir-se do espírito, mas o ponteiro não se moveu mais. A energia no ambiente parecia sufocante, e eles abandonaram o sótão correndo. No entanto, a experiência não ficou para trás. Naquela noite, cada um deles teve pesadelos terríveis. Lucas sonhou com uma figura encapuzada o observando enquanto dormia. Mariana viu uma casa em chamas com gritos ecoando. Tiago ouviu sussurros que repetiam o seu nome até ele acordar, coberto de suor frio. Mas o pior ainda estava por vir. Nos dias que se seguiram, coisas inexplicáveis começaram a acontecer. Mariana encontrou marcas de arranhões profundos na porta de seu quarto. Tiago ouviu passos em sua casa quando estava sozinho. Lucas, que parecia o mais afetado, começou a agir de maneira estranha. Ele acordava no meio da noite murmurando palavras em uma língua desconhecida e foi encontrado por sua mãe desenhando o mesmo símbolo que estava em sua mão, sem se lembrar de nada ao amanhecer. Desesperados, os amigos buscaram ajuda em uma igreja local. O padre os recebeu com ceticismo, mas ao ouvir sobre o símbolo na mão de Lucas, sua expressão mudou para medo. Ele explicou que aquele era um sinal de um pacto não terminado e que o espírito não descansaria enquanto não recebesse o que queria. O padre realizou um ritual de purificação, mas avisou que isso poderia não ser suficiente. Durante o ritual, Lucas começou a gritar de dor, como se algo estivesse tentando sair de dentro dele. Quando finalmente se acalmou, parecia exausto, mas aliviado. O padre pediu que destruíssem o tabuleiro, mas quando voltaram ao sótão, ele havia desaparecido. O desaparecimento do tabuleiro não encerrou os eventos sobrenaturais. Na semana seguinte, Lucas foi encontrado morto em seu quarto. A causa oficial foi parada cardíaca, mas Mariana e Tiago sabiam que não era tão simples assim. No espelho de seu quarto, escrito com algo que parecia sangue, estava a palavra "Voltei". Mariana e Tiago, aterrorizados, decidiram nunca mais falar sobre o ocorrido. Mudaram-se para outras cidades e cortaram contato. Mas ambos sabem que não estão seguros. Até hoje, em noites sem estrelas, eles ouvem sussurros, sentem uma presença observando e sabem que aquilo que invocaram ainda os persegue. Você acredita que há coisas que não deveriam ser mexidas? Que algumas portas devem permanecer fechadas para o nosso próprio bem? Prepare-se para conhecer uma história real e aterrorizante de uma família que descobriu, da pior forma, o que acontece quando brincamos com o desconhecido. Neste vídeo, vamos explorar os eventos sobrenaturais que marcaram para sempre a vida dos Whittaker, uma família que morava em uma fazenda isolada e decidiu usar um tabuleiro Ouija. As consequências dessa escolha foram tão perturbadoras que você não vai querer perder um segundo dessa história. Antes de continuarmos, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal. Assim, você ajuda a trazer mais relatos sombrios e reais como este. Agora, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e prepare-se para sentir o verdadeiro terror. Era uma noite fria e silenciosa, em uma fazenda isolada no interior do estado de Maine, nos Estados Unidos. A propriedade pertencia à família Whittaker há gerações, mas nos últimos anos, o ar naquela casa parecia carregado de algo invisível, mas profundamente inquietante. Karen e Thomas Whittaker viviam ali com seus 3 filhos.
Emily, de 16 anos, Jake, de 12, e a pequena Lila, de apenas 6. Naquela noite, Emily sugeriu algo que mudaria suas vidas para sempre. Ela havia encontrado um tabuleiro Ouija no sótão, enquanto procurava decorações antigas para o Halloween. O objeto estava empoeirado, com letras desgastadas e um estranho cheiro de mofo, mas algo nela sentiu uma curiosidade irresistível. "Que tal tentarmos?", propôs ela ao irmão Jake enquanto ele assistia à televisão. Jake, sempre cético, inicialmente recusou, mas a persistência de Emily acabou o convencendo. "Será divertido. Você não acredita nessas coisas mesmo. Então por que não provar que está certo?", desafiou ela. Thomas, o pai, ouviu a conversa e resolveu se juntar, considerando aquilo uma forma de entreter as crianças. Karen, no entanto, estava desconfortável com a ideia, mas decidiu observar de longe para garantir que tudo estivesse sob controle. Por volta das 22 horas, todos se reuniram na sala de jantar, onde Emily havia preparado o tabuleiro sobre a mesa de mogno. Velas foram acesas, criando um clima sinistro que parecia saído de um filme de terror. Lila, a caçula, assistia curiosa de um canto agarrando sua boneca de pano favorita. "Vamos começar", disse Emily colocando seus dedos na prancheta. Jake e Thomas a seguiram hesitantes. Emily foi a primeira a fazer uma pergunta. "Há alguém aqui conosco?" Por um instante nada aconteceu. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pelo estalar ocasional da madeira no fogo da lareira. De repente, a prancheta se moveu lentamente para o sim. Todos se entreolharam incrédulos. "Quem está aqui?", perguntou Thomas, tentando manter o tom leve. As letras no tabuleiro formaram a palavra Henry. Henry, ao que parecia, era o antigo dono da fazenda, morto tragicamente em um incêndio há quase 80 anos. O jogo começou a ficar mais estranho quando as respostas de Henry se tornaram cada vez mais pessoais. Ele sabia detalhes que apenas a família conheceria. O apelido carinhoso que Karen usava para Thomas, os medos secretos de Emily e o lugar exato onde Jake escondia seu diário. Karen interrompeu, visivelmente nervosa. "Isso não é brincadeira. Parem agora." Mas Emily insistiu. "É apenas um jogo, mãe. Henry está tentando se comunicar." O que a família não sabia era que naquele momento, eles não estavam mais falando com Henry. Algo mais sombrio havia tomado conta do tabuleiro. Na terceira rodada de perguntas, a energia na sala mudou. As velas tremularam violentamente antes de apagarem de forma abrupta. Lila começou a chorar, apontando para um canto escuro da sala. "Tem alguém ali!" gritou ela. Thomas acendeu a luz, mas não havia nada visível. No entanto, o ar estava gelado, como se uma presença invisível tivesse entrado no cômodo. Nos dias seguintes, acontecimentos estranhos começaram a ocorrer na fazenda. Portas batiam sozinhas, objetos desapareciam e depois reapareciam em lugares improváveis, e vozes sussurradas ecoavam pelos corredores durante a noite. A pequena Lila passou a falar sozinha, dizendo que o Homem do Fogo a visitava toda noite. Karen decidiu procurar ajuda. Ela entrou em contato com um especialista em fenômenos paranormais, o Dr. William Harper. Quando ele chegou à fazenda, sua expressão mudou imediatamente. "Este lugar está tomado por algo que vocês não deveriam ter invocado", alertou ele. Durante uma sessão de limpeza espiritual, o Dr. Harper descobriu que o espírito de Henry havia sido apenas um disfarce. Algo muito mais antigo e maligno se aproveitara da curiosidade da família para entrar naquele mundo. O ritual para banir a presença foi uma batalha feroz. Objetos voaram pela sala, janelas se quebraram e gritos inumanos ecoaram pela casa. Quando tudo terminou, o Dr. Harper, exausto, declarou: "Isso foi apenas o começo. Vocês precisam sair daqui." A família Whittaker deixou a fazenda na semana seguinte. A propriedade permanece abandonada até hoje, com rumores de que luzes ainda podem ser vistas em suas janelas durante a noite, e sons estranhos ecoam pelos campos. O tabuleiro Ouija foi enterrado pelo Dr. Harper em uma localização secreta, mas muitos acreditam que o mal nunca foi realmente contido. Essa história serve como um aviso. Certas portas nunca deveriam ser abertas. O que você faria se fosse colocado frente a frente com o sobrenatural? Teria coragem de encarar o desconhecido ou fecharia a porta antes que fosse tarde demais?